Faltando pouco mais de um mês para o Mr. Olímpia desse ano, que vai acontecer entre os dias 24 e 27 de setembro, o Ramondino segue se preparando rumo ao seu segundo título. Então hoje eu vou reagir, analisar e comentar sobre o treino de costas, observar junto as técnicas que ele usa para ensinar e te inspirar a detonar nos seus treinos e elevar seus resultados para um próximo nível. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Fabião Pro. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, hypa o vídeo e segue até o final porque esse vídeo tá imperdível. Então vamos lá, então eles vão começar com a clássica, né? O melhor jeito de começar o treino de costas que é com a puxada alta, eles estão usando uma puxada articulada. Legal? E a puxada articulada, como toda máquina articulada, ajuda você a refinar o movimento e levar a resistência para o músculo-alvo, né? Protegendo os músculos acessórios. Duas. Tá vendo? Ó? Mais uma lá embaixo. Controlando a fase excêntrica, que é muito importante. Já comentei sobre isso em vários vídeos aqui. Que a fase excêntrica, pessoal, tem o seu ótimo potencial hipertrófico também, então não ignore a fase excêntrica. Faça o movimento da descida, no caso da puxada, explodindo, explorando a contração do músculo, mas a fase excêntrica controlada, isso aumenta o estresse e a sinalização na fibra muscular, o que é importantíssimo para você ficar com as costas gigantes. E agora eles vão fazer uma puxada alta com uma pegada mais fechada, né? E tem algumas observações antes de soltar o exercício para a gente analisar a técnica. Nota o seguinte, né? Muita gente acha que é redundante fazer uma puxada aberta e depois fechada. Não é, você pega pontos específicos do seu latíssimo do dorso, tá? A pegada fechada traz movimento um pouco mais para o centro das costas, trazendo movimento de cima, tá? A pegada aberta é legal para você trabalhar até a inserção lá embaixo, tudo bem? Mas enfim, não tem problema se você não concordar comigo, tá? Mas faz então o treino na sua academia, anota o que você sentir e aí a gente conversa. Mas só, outro detalhe aqui importante, ó, straps. Olha só que legal, hein? O straps. Ele tá usando isso aqui por causa para não fadigar tanto o antebraço dele, para as costas, o braço dele acompanhar mais o desenvolvimento, desenvolver mais e sem fadigar tanto o antebraço, né? Para não hipertrofiar tanto o antebraço. Legal? Porque ele sempre teve uma discrepância muito grande do antebraço. O antebraço dele sempre foi gigante por causa dos tempos de calistenia. Mas vamos parar de enrolar e vamos lá, né? Bora lá. Vamos ver. Vamos analisar a técnica que ele vai utilizar. Tá vendo, ó? Fase excêntrica lenta também, meu, combo básico da hipertrofia, treino arroz com feijão, concêntrica rápida, excêntrica lenta, perfeito, ó. Bora, Ramon. Demais. 4 movimentos, vamos lá? Excepcional. Muito bom, muito bom. Tá vendo? Mais uma. Tá vendo que o movimento já tá desacelerando, tá vendo, ó? Isso é sinal da fadiga do músculo, ainda tem a falha, o movimento começa a desacelerar. Em vez de você ficar se preocupando tanto com o número de repetições que você faz, ou buscar o número de repetições como um parâmetro para você elevar a falha, o que também não está errado, tá? É uma excelente forma para você que é iniciante e que é uma forma mais simples. Começa daí, mas outra forma que você deve ter em mente também, que é muito interessante, é você notar a desaceleração do músculo conforme a fadiga vai chegando. Isso também é um outro parâmetro e não é subjetivo, é real. E agora, ó, próximo exercício, isso aqui é uma T-bar row, ou seja, uma remada cavalinha na máquina, muito interessante, ó. E é uma máquina que percorre em trilhos, né, ajuda o movimento a ficar mais reto. Bora. Fazendo pegada pronada, com o braço um pouco mais abduzido para trabalhar a romboide e o trapézio médio, tá? Tá vendo, ó? Controlando a descida, você vê que o músculo já está fadigando, aí ele trava. Muito legal essa máquina, né? Aí você está trabalhando mais contra a gravidade do exercício também, que aumenta demais a sobrecarga também. É física aplicada no seu treino, legal? Então vai anotando aí. Ó, eu quero mostrar uma coisa
muito legal agora, que você tá vendo não só o Ramon treinando, mas o Fabrício Pacholoc treinando junto. Sabe o que é legal do treinador treinar junto? É que ele vai estudando técnicas, sabendo de onde ele tem que trabalhar com o Ramon e ele vai desenvolvendo as técnicas para aplicar. Mas primeiro, ele sente, ele estuda em si mesmo isso. Essa é a ideia legal. Então, você está vendo a ideia de um treinador que treina junto com o seu atleta, estudando e aplicando, estudando e colocando em prática nele mesmo, comprovando e aplicando no seu discípulo. Vamos lá, ó. Tá vendo? É uma remada unilateral no cabo. O legal do cabo é a tensão constante que ela proporciona, né? E você vê que ao mesmo tempo que ele traz, ele rotaciona, ele começa com a mão pronada e termina com a mão neutra. Isso altera um pouco o ângulo do braço. E ele rotaciona um pouquinho o tronco também, né? Ele flexiona um pouco o tronco para ativar aquelas fibrinhas na parte inferior da dorsal também, que é muito legal de ver, cara. Legal? Não é nada de errado nisso, né? Para com esse negócio de até tirar o som um pouco, né? Para com esse negócio de que a postura tem que estar sempre congelada, retinha, não sei o quê. Essa flexibilidade é o que muitas vezes previne lesões, tá? Quando você congela o tronco, você aumenta aí muito estresse na sua coluna, tá? Então permita-se uma certa flexibilidade. Agora vamos analisar a técnica do Ramon, tá vendo? Tá vendo que ele vai aplicar mesmo? Olha só que interessante. Ele só não faz a rotação do antebraço, né? A mão dele está sempre neutra, mas repara que ele rotaciona o tronco para trás para ativar um pouco mais da origem do latíssimo do dorso, na parte inferior, né? Para trabalhar bem aquela parte inferior do latíssimo do dorso. Tá vendo? Como eu falei, para com essas ideias de que o tronco tem que estar sempre congelado, que é uma besteira isso, pessoal. Tá? Isso é técnica, aliás. Eu tinha falado que o treino era de costas, mas eles treinaram bíceps também. E claro, nós vamos analisar as técnicas. Vem junto comigo. Rosca Scott na máquina, né? Aliás, pessoal, se você faz rosca Scott, prefira fazer ela na máquina, sério mesmo, muito mais seguro do que você fazer livre com a barra ou com halteres, tá? Você tem muito mais proteção e para de querer treinar ego na rosca Scott, porque esse exercício não é feito para você meter o louco, é um exercício que é para você treinar com técnica, que ele é muito mais eficiente, é claro, seguro para você não arrebentar o tendão do seu bíceps. Olha lá. Com o básico da hipertrofia, do treino eficiente, concêntrica rápida, excêntrica lenta, né? Ele tem uma mobilidade boa, hein, cara? Vai lá embaixo, olha lá. Amplitude boa. Amplitude boa. Olha. 3 dessa, perto. Bora. Joga um pouquinho o ombro, joga, né, cara? Tu subindo e eu descendo, porra. Ali, como estamos falando de um atleta de bodybuilding, estamos falando de performance, tá? Aí a gente já cruzou a linha, tá? Mas eu sempre aconselho, encaixa o ombro, afunda a escápula e faça o movimento com total eficiência e segurança. Bora. Mais uma. Bora. Mais uma. Segurou. Olha lá. Séries roubadas no final, tá falhando, mas ó, vamos além. Aí ele dá aquela forcinha na concêntrica até o final para dar aquela esmagadinha. E esse foi o treino do Ramon Dino e o Fabrício Pacholoc, um pouco mais de um mês pro Mr. Olímpia. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Pô, mas um exercício de bíceps só não tem problema, porque quando você trabalha costas e bíceps junto, você não precisa necessariamente fazer o mesmo número de exercícios de bíceps que você faz de costas, tá? Porque quando você faz de costas, além
da depressão escapular, que ativa o latíssimo do dorso e tudo mais, além da adução do húmero, você também tem flexão de cotovelo acompanhando, que já tem um certo recrutamento de bíceps, então você tem um acionamento de bíceps também. Mas nem por isso eu digo que é errado você fazer treino de bíceps junto com costas, não tem problema nenhum, tá? Você só não precisa fazer o mesmo volume de séries e repetições de bíceps quando você faz bíceps com costas juntos. Pega a dica aí, coloca tudo no seu treino e aí vem aqui de novo e a gente comenta aí. Eu quero saber a sua experiência. Gostou da dica? Então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e hype o vídeo, que isso ajuda, que vocês não fazem ideia. Tá precisando de suplementação de qualidade? Lembre-se dos cupons dos meus parceiros no site da Probiótica, cupom EUPROPersonalFábio, para você ganhar 15% de desconto na compra de qualquer suplemento, ou se você gosta de pasta de amendoim com os melhores sabores, barras de proteínas com 21 gramas de proteínas, como essa aqui, sabor caramelo excelente, sabor cookies excelente, sabor avelã excelente também, são ótimos sabores que você pode escolher no site da Dr. Peanut, e use lá o cupom BLPersonalFábio para você ganhar 10% de desconto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Me segue, me acompanha também nas redes sociais vizinhas, Instagram, TikTok, Facebook, para você que gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto. E é isso. Fiquem com Deus, bons treinos, comenta aí a sua experiência, tenta aí fazer o seu treino aí, anotando tudo que você viu do Ramon fazendo aí. Faça o treino de um campeão e fique larga atrás. Falou, desculpa.